Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje vamos esclarecer as dúvidas sobre a portabilidade da dívida do cartão de crédito. E quem vai conversar com a gente é o Tiago Martello. Ele é educador financeiro e é diretor da Martello Educação Financeira. E o Tiago já está aqui com a gente de forma online. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Tiago. A gente tem uma pauta aqui que, nossa, deixa milhares de brasileiros sem conseguir colocar direito a cabeça no travesseiro. É verdade, Ângela. De fato, o cartão de crédito ele aparece nas pesquisas como um grande vilão. Então, bora falar sobre isso para poder trazer um pouquinho mais de informação sobre esse produtinho que pode sim ser um vilão, como infelizmente é, mas também pode ser um mocinho se souber bem usar. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tá, então vamos começar? Você pode nos explicando o que é a portabilidade da dívida do cartão de crédito, né? Porque a gente não está falando da portabilidade do cartão, mas sim daquela dívida que a gente já tem no cartão, aquela dívida que está rolando aí todo mês que a gente só consegue pagar o mínimo possível. Bora lá. Bom, o brasileiro, de modo geral, Ângela, acho que não vai ter muitas dificuldades em entender esse novo processo aí com o cartão, porque a gente já está acostumado com outros tipos de portabilidade, né? Então, assim, de uns anos para cá, a gente agora pode portabilizar, por exemplo, número de celular, né? Então, a gente não é mais obrigado a ficar numa companhia. Nós também podemos portabilizar outros tipos de dívida, como, por exemplo, a dívida do financiamento imobiliário, né? A dívida também, por exemplo, alguns tipos de dívida de crédito, o crédito consignado, o crédito pessoal, enfim. Então, o brasileiro já está acostumado. E com a dívida do cartão de crédito não vai ser diferente. Então, a lógica é, no banco onde eu estou, onde tem a dívida, tem lá uma condição, tem uma taxa, tem uma situação. Se por um acaso eu entender que existe margem, existe possibilidade de um outro banco se interessar e oferecer condições melhores para mim sobre então essa dívida, sobre então essa situação, eu posso então muito bem pegar essa dívida do banco 1, levar para o banco 2 e com isso obter algum tipo de vantagem, ou no prazo, ou na taxa, ou na parcela, ou em tudo, enfim, tá? Então essa é a lógica da portabilidade da dívida do cartão de crédito, ou seja, tirar o relacionamento daquela dívida de um banco e levar para outro. Não é transferir a bandeira do cartão, não é fazer a portabilidade da bandeira do cartão, e sim do banco que ele se relaciona via aquele cartão. É isso, né? É isso mesmo, né? E predominantemente falando da dívida, ou seja, uma fatura que entrou em dívida, ou seja, eu gastei no cartão de crédito, não tenho dinheiro para pagar, virou então uma dívida, virou agora um crédito, e esse crédito não necessariamente precisa ficar nesse banco que está me oferecendo a bandeira do cartão de crédito XPTO. Eu posso levar para um outro banco a partir de agora. E isso, essa dívida vencida dele a partir do dia seguinte que ela venceu, ou ele precisa estar mais tempo nesse estado de inadimplência? Não, na verdade é assim, ó. A partir do dia seguinte que a dívida realmente não foi paga, né? Então, por exemplo, tinha que pagar no dia 10. Não tenho dinheiro para pagar no dia 10. Então, a partir do dia 11 eu já estou inadimplente, né? Um dia só, mas já estou inadimplente. Então, a partir do dia seguinte ao vencimento da dívida, eu já posso começar a procurar eventualmente a portabilidade. Agora, é claro, Ângela, que até para que eu possa, num segundo banco, saber se as condições que estão sendo oferecidas estão sendo úteis ou não, boas ou não, né? Boa não vai ser, né, Ângela? Vamos falar a verdade, né? Boa não vai ser menos pior, na verdade, né? Mas até para que eu saiba se a condição do banco 2 está sendo menos pior do que a do banco 1, então o indicado é primeiro entrar em contato com o banco 1, ou seja, onde está a dívida, e manifestar, olha, oi, banco, tudo bem? Não estou conseguindo pagar a fatura aqui desse mês, o bicho pegou, não tá complicado. Me faz uma proposta. Aí o banco vai te dizer, olha, então dá para a gente parcelar em tanto tempo, com a taxa tal, e você vai pagar parcelas de X valor.
munido dessas informações, aí sim cabe ir atrás do Banco 2 para poder fazer, então, essa comparação entre as duas propostas, tá? Então, não adianta ir direto no Banco 2, porque se eu não tiver com o que comparar, como que eu vou saber se está menos pior ou não, tá? Então, essa é a tarefinha aí do consumidor que está em aberto aí com cartão de crédito. Mas, normalmente, na fatura do cartão de crédito já vem uma proposta de renegociação de dívida, né? Já vem uma proposta de renegociação, não, desculpa, de parcelamento daquele valor dele. Ele pode usar esse próprio documento ou, ainda assim, seria interessante ele falar com o banco dele até para tentar ver se consegue melhorar aquela proposta que já vem na fatura. Com certeza a segunda opção, né? Então, realmente, né? Inclusive, no pacote de soluções que foram aprovado aí para 2024 com relação ao cartão de crédito, lá no começo do ano, né? Foi falado sobre agora a taxa de juros ficar limitada a 100% do valor da dívida, né? E agora, dia 1/7, entrou em vigor essas outras regras, entre elas a portabilidade do cartão. Porém, também entrou, né, em vigor agora, dia 1/7, isso que você acabou de falar. O banco, na fatura, ele tem que trazer de forma mais clara, mais objetiva, de uma forma muito mais intuitiva, muito mais explicativa, todas as possibilidades que esse consumidor tem. Então, qual é a taxa de juros que ele vai pagar caso atrase a fatura, quais são as opções de parcelamento, o mínimo que ele tem que pagar e quais serão os juros que vão ser colocados no que não for pago. Ou seja, de fato, o banco agora tem que trazer essas informações de um jeito muito mais claro. E sim, dá para se basear nessas informações. Porém, arrisco dizer que se entrar em contato com o banco e ameaçar, vamos colocar entre aspas assim, né? Ameaçar e falar, olha, eu não estou conseguindo pagar, essa situação que está aqui na fatura não é cabível para mim, então assim, vocês têm alguma condição especial, senão eu vou pensar na portabilidade. Eu arrisco dizer que o banco provavelmente deve fazer uma oferta melhor do que o que está ali no papel. Agora, na hora que ele buscar essa portabilidade, quais são os pontos principais que ele deve ver e que deve influenciar a decisão dele, tá? Você já falou da taxa, você já falou de quantidade de pagamentos, mas de parcelas, mas o que realmente ele deveria olhar para fazer essa definição, para ele se definir a fazer essa portabilidade da dívida? Bom, Anja, eu vou aproveitar a pergunta e vou dar um passo atrás, tá bom? Então, assim, olha, já que nós estamos falando aqui de tomada de decisão, de uma certa forma, um planejamento, né, Ângela? Um planejamento ali e tal. Então, já que nós estamos falando disso, eu vou dar um passo atrás. Então, assim, a minha principal recomendação para esse consumidor, para os consumidores de modo geral, é tentar ter esse nível de decisão, esse grau de informação antes de chegar na dívida, né? Esse é o mundo ideal, né? Que a pessoa não chegue a este ponto. Se você está querendo entender mais e melhor sobre isso, tal, então que tal gastar essa energia antes de entrar na dívida, antes de gastar e depois não conseguir pagar, né? Então, com certeza, essa é a melhor forma de economizar um baita dinheiro e uma baita dor de cabeça. Tá bom. Tiago, ótima dica, mas já foi. Já foi. Não tô nessa, já foi. Tá bom. Já que você, então, já foi, então, assim, ó, resumidamente, Ângela, na minha opinião, o que nós temos que sempre avaliar são 3 coisinhas aí. Tempo, consequentemente, o valor da parcela, que também, consequentemente, taxa. Então, tempo, grana e taxa, tempo, grana e taxa, tempo, grana e taxa. Ou seja, tem que ser avaliado sempre essas 3 situações. Então, assim, pode ser que a taxa, eu venha até escolher uma maior, infelizmente, mas aí como o fluxo é maior, né? Ou seja, o prazo é maior, então a parcela vai caber no meu bolso. Ou não, eu consigo escolher um prazo menor, e aí com isso eu consigo ser beneficiado numa taxa menor, em compensação a parcela é maior, mas aí se cabe no meu bolso também tranquilo. Então vai ser sempre essas 3 situações que tem que ser avaliado: tempo, grana e taxa, tempo, grana e taxa, tempo, grana e taxa. Tem até um mantrinha aqui, né? E a quarta cabe no meu bolso, né? Isso, então, com essas 3 informações, né, vai sair o valor da parcela e aí, consequentemente, se isso cabe ou não cabe no meu bolso, exatamente. Tá? Então, quando eu falo tempo, grana e taxa, a grana é exatamente essa, qual é o valor da parcela e se eu consigo pagar, né? Agora,
como ele deve proceder para realizar essa portabilidade da dívida? Ele já decidiu que ele vai querer ir para o outro banco. Qual é o passo a passo de documentação que ele precisa apresentar? Ou com o Open Bank, aí, com o Open Finance, não há uma necessidade disso. Se ele tiver no Open Finance, ele não precisa de apresentar documentação. E os cuidados que ele precisa ter, porque eu fico imaginando, nesse meu longo período aí de escrever sobre esses assuntos, que daqui a pouco vai vir uma enxurrada de proposta para ele de um monte de lugar e até de golpes, né? Então, como ele Sim. trabalhar tudo isso para ele não ter mais problema, para ele realmente resolver essa situação dessa dívida com o cartão de crédito? Vamos por partes então, né? Então, assim, concordo em número, gênero e grau, tá, Ângela? Penso igual, assim, eu tenho certeza que o mercado já está se organizando para daqui a pouco realmente fazer um assédio, né? Que chega a ser um assédio, né, aos consumidores. Assim como, por exemplo, quando um aposentado, né, se aposenta, logo ali de cara, ele recebe toneladas de ligações oferecendo crédito consignado e por aí vai, né? Então, assim, tenho certeza também que daqui a pouco isso vai começar a acontecer. De alguma forma, as pessoas, as empresas, os bancos vão saber da situação mesmo no vizinho e vão começar a ligar enchendo o saco para fazer a portabilidade. Bom, mas até lá, pelo menos por enquanto, essa portabilidade ela tem que partir do consumidor. Então, o consumidor ele precisa olhar para essa situação e falar: poxa, deixa eu dar uma olhada aqui nos bancos vizinhos para ver se eles conseguem me dar uma operação mais vantajosa, ou menos, né, menos pior, tá? Então, por enquanto, tem que ser uma decisão, né, ativa, um contato ativo, tem que partir do consumidor e ir atrás dessa portabilidade. E uma vez que o consumidor, então, foi atrás da portabilidade, cada banco vai ter o seu processo, né? Então, assim, não é totalmente igual. Então, tem banco que é mais digitalizado, então as coisas são muito mais fáceis. O Open Bank, com certeza, é um facilitador, né? Mas vai ter banco que vai acabar precisando solicitar algumas informações via e-mail, WhatsApp, e aí é a hora realmente que tem que tomar bastante cuidado, né? Porque, infelizmente, vai pegar carona aí os golpistas para poder levar o dinheiro da galera. Então, assim, toma bastante cuidado, nunca ponha dinheiro na frente, né? Essa é a primeira dica, assim. Se o banco te oferecer uma proposta, assim, maravilhosa, sensacional, perfeita, nossa, muito, mas muito melhor do que o outro banco, desconfie, porque não funciona assim. Os bancos são muito parecidos, você vai ter uma vantagem de centavos ali, né? Enfim, é na unha, não vai ter uma vantagem de milhões, entende? Uhum. Então, se a proposta está muito boa, desconfie. E aí, se esse novo suposto banco pedir para, olha, para aprovar a operação, a gente precisa que você faça um depósito antecipado, pode ter certeza que é golpe, certeza plena e absoluta, tá certo? Não faz parte do modelo de portabilidade de qualquer uma das dívidas você fazer um depósito antecipado. Não faça isso, tá? E uma outra forma também é fazer pesquisa, né? Então, assim, recebeu a proposta de um banco, ou você entrou em contato com um banco e depois, né, alguém entrou em contato com você, procure saber, veja se realmente aquela pessoa faz parte daquela instituição, se aquela instituição de fato está trabalhando com esse produto, porque às vezes a instituição nem está, Ângela. Estão usando o nome de uma empresa que nem está no leilão disso, né, desse tipo de dívida, para aplicar golpes. Então, assim, às vezes 2 cliques na internet, entrando no site lá do banco, da empresa, já dá para saber se a empresa realmente está ou não está trabalhando nessa frente, né? Então, assim, é ligar realmente o alerta e manter a guarda bem alta. Para não ter mais prejuízo, né? Porque senão, Exatamente. ou mais uma dívida no bolso. Agora há pouco mesmo eu estava escrevendo um texto para não emprestar seu nome, né, para compra. Sim. Aliás, os riscos, na verdade, os riscos de você emprestar o nome. Então, você tem, olhando a sua parte financeira, você tem que estar sempre muito criterioso para fazer qualquer coisa, para você não cair em outros problemas. Agora, para ser elegível a buscar essa portabilidade da dívida do cartão de crédito, a única condição é estar inadimplente, estar atrasado? Ou Então, já aí negociei a dívida anteriormente com o meu banco, e aí, mas é uma é, dívida. Eu posso, de repente,
fazer isso também ou não? Então, Angela, funciona assim, ó. Essa medida começou a entrar em vigor agora, hoje faz 15 dias que isso 15 está dias. rolando, né? Isso. Então, ainda está tudo muito novo. A gente ainda não tem, assim, os desdobramentos no nível de detalhe, porque é assim, a resolução sai, ela consegue antever uma quantidade de possibilidades, né? E aí bota isso na regulamentação. E agora tem coisas que não dá para antever, né? Tem coisas que não dá para entender como que funcionará. Isso só depois de um tempo. Então ainda a gente está nessa fase de adaptação. Ainda estamos no processo de ver como que isso vai se dar propriamente dito. Mas eu entendo o seguinte, que mesmo o cliente tendo já fechado ali um financiamento, né, da dívida, um valor ali de empréstimo e tudo mais, ainda assim cabe procurar banco que eventualmente faça a portabilidade num segundo momento, tá? Então, se o banco falar, não, independente, já pagou 3, 4 parcelas, não tem problema, eu ainda quero você aqui, dá para trazer. Por que não, né? Então, assim, é só importante que, claro, quanto antes, né, a pessoa levantar a mão e falar, cara, tô com problema, não vai dar e vou procurar ajuda, com certeza é melhor. E aí reforça até o que eu falei agora há pouco, né? O ideal que fosse antes de se tornar uma dívida, né? Mas já que se tornou uma dívida, levanta a mão, pede ajuda para poder tomar a melhor decisão. Porque senão, nessa brincadeira de fecha contrato com um, fecha contrato com outro, fecha contrato com outro, o consumidor ele pode sim ser lesado também, porque afinal de contas, dentro de uma operação de empréstimo, a gente paga um imposto, que é o IOF, e o IOF sempre é à vista. Então, por exemplo, faça uma operação com o banco 1, 3, 4 meses, pelo período todo, vamos supor, financiei em 12 meses, um exemplo. Aí, 2, 3 meses depois, eu vou para o banco 2. O IOF dessa operação de todo o período, eu não vou ter a devolução, eu não vou ter a diluição. E aí eu vou pagar isso tudo de novo, entende? Então, quanto mais certeza tiver para começar e terminar o crédito numa instituição só, é melhor, porque isso traz uma certa previsibilidade para suas finanças pessoais e também por uma questão de não ter que ficar pagando toda hora o IOF, a não ser que realmente a segunda proposta seja bem vantajosa. E o IOF gira em torno de quantos por cento do valor? Se não tiver alterado a alíquota de 0,38 em cima do valor do crédito. Do crédito, Deixa eu ver aqui, ó. valor total. Isso. Realmente, a gente fazia 3 negociações, já pagou quase mais de 1%, né? Exatamente. Assim, Do valor da dependendo dívida. do valor, Uhum, a brincadeira vai ficando cada vez mais cara, né? com certeza. Agora, a portabilidade da dívida do cartão de crédito pode afetar positivo ou negativamente o score do endividado? Com certeza. Toda vez que você, né, que uma pessoa, ela faz um parcelamento da dívida, né, porque mesmo sendo uma portabilidade, não deixa de ser um parcelamento de uma dívida adquirida. E toda vez que você faz o parcelamento de uma dívida, o consumidor ele está dando uma sinalização clara e objetiva para o mercado financeiro, dizendo: olha, eu gastei mais do que eu poderia. Olha, eu não consigo assumir essa dívida nesse formato. Eu não consigo arcar com esse pagamento. Eu vou precisar de negociar, vou precisar de prazo, vou precisar, né? Então, quando eu sinalizo o mercado isso, mesmo que indiretamente, ou seja, solicitando o parcelamento de um crédito, nitidamente o mercado sobe uma bandeirinha amarela ali para você, pensando, olha, será que essa pessoa vai conseguir pagar até o final, né? Quanto tempo ela vai demorar para sair dessa situação? Então, sim, isso pode afetar negativamente o score, com certeza. E não afeta positivamente se ela está mostrando que o interesse em renegociar isso, e esse interesse em renegociar isso significa, olha, eu quero pagar, ou o mercado não consegue ver dessa forma, só da forma que você comentou. O mercado vai ver da forma que você está dizendo, Ângela, num segundo momento, se ela pagar em dia, bonitinho, esse parcelamento que foi adquirido. Tá. Então, por exemplo, num primeiro momento, sinalizei que eu quero fazer um parcelamento, opa, afetou negativamente. No segundo momento, paguei lá 1 ano, tudo bonitinho, tudo em dia, não atrasei nem nada, opa, afetou positivamente. Então, é no processo que vai ser verificado a capacidade de pagamento dessa pessoa, e não na intenção. Então, não é na entrada, é na saída. Então, quem quiser entrar nesse processo de renegociar sua dívida, seja lá qual for,
sempre pensar nisso, que realmente tem que caber no bolso, para ele não ter esse impacto, que ele pode ter um impacto maior ainda no score dele, né? E aí ter mais problemas ainda. Agora, Mas eu posso fazer. Desculpa, Ângela, mas eu posso fazer aqui o advogado do diabo? Você me pode. permite? Vou fazer aqui um advogado do diabo. Assim, vamos lá, ó. Será? Não sei, né? Brincar com a nossa audiência aqui, né? Será que ter um score baixo e ruim, de fato é ruim? Porque eu penso assim, ó, eu agora, né, a minha veia aqui de educador financeiro gritando, né? A minha veia de educador financeiro gritando diz o seguinte: se uma pessoa ela não sabe lidar com crédito, inclusive ao ponto de ter que reparcelar dívida e tudo mais, talvez uma forma de proteger essa pessoa dela mesmo é não ofertar crédito. Só que o mercado não vai fazer isso. Para o banco, quanto mais mal pagador a pessoa é, melhor. Entende? Então, assim, talvez um score baixo, um score ruim, que não possibilite essa pessoa pegar tanto crédito, se ela é um mal pagador, é proteger ela dela mesma. Olha, eu nunca tinha ouvido isso, Tiago. Bem interessante, eu gostei dessa colocação. Vou começar a trabalhar essa ideia aí também com os meus textos, tá? Maravilha. Além do IOF, ele teria algum outro custo adicional nesse processo de portabilidade Não, além do IOF, a taxa de juros que o banco vai trazer na operação, não, porque a portabilidade é gratuita. Então, não tem custo para portabilizar a dívida. É só a taxa de juros colocada já no parcelamento mesmo. Então, não vai acontecer assim, ó. Por exemplo, estou devendo R$1.000, um exemplo. E aí o banco me ofertou, sei lá, 20 parcelas de R$100. Um exemplo, 20 parcelas de R$100. Dentro dessas parcelas de 20 de R$100, ali já está o IOF, já está a taxa de juros do banco. Não vai acontecer assim, 20 de R$100, mas na primeira parcela tem que pagar 150 a mais para poder blá, 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 blá. Não tem isso. Tá? Então, os custos do banco já está dentro do parcelamento. Então tá. Inclusive o próprio IOF. Tá. Inclusive o próprio IOF já está diluído ali no meio, né? Então tá. Então os custos do banco já normal já está dentro dessa taxa de juros, né? Exato. Não tem um custo extra, um custo extraordinário para fazer a portabilidade. Tem alguma desvantagem em fazer essa portabilidade da dívida do cartão de crédito? Olha, além do que a gente já falou aqui, né, do score, mas que não necessariamente é uma desvantagem, né? A desvantagem seria o seguinte: de repente, né, lá no banco onde você tem todo o seu relacionamento, se você tira, né, uma das dívidas e vai para um outro banco, porque o outro banco te ofereceu uma situação melhor, você perde relacionamento com o banco e, eventualmente, você pode perder alguma condição especial num segundo momento, alguma coisa assim. Então, na verdade, assim, é uma desvantagem num primeiro momento de relacionamento com o banco, mas pode ser uma oportunidade para ir para um banco que eventualmente te ofereça coisas melhores, né? Então, eu vejo assim. Eu acho que essa é uma desvantagem de mercado, vamos colocar assim, né? Porque o banco quer que você centralize tudo nele, né? Tudo nele. Na medida que você tem conta no banco 1, cartão no banco 2, o financiamento imobiliário no banco 3, o crédito do carro no banco 4, você pulveriza, né, as suas ações, e aí, ao não centralizar, você pode deixar de ter alguma condição especial. Então, essa é uma perda, vamos colocar assim, de mercado. Agora, o que eu diria, Ângela, que o malefício disso é psicológico, né? Eu acho que esse é o maior malefício, só que a gente não tem como quantificar isso. Por quê? Porque eu lido aqui no meu dia a dia com pessoas endividadas e, assim, tem uns que simplesmente não ligam. Fala, que se dane, é isso mesmo, vou gastar, assim que limpar e pego de novo e torro de novo e tá tudo bem. Beleza, se o cara acha isso, ok. Agora, tem gente que quando chega nessa situação, a pessoa realmente tem um processo psicológico péssimo, né? Ela se sente como um fracassado, né? Ela, de novo, eventualmente ali não conseguiu lidar com essa situação, novamente, né? Teve que procurar um auxílio, vai pagar a taxa de juros para carambola e com isso vai ficar mais pobre, né? Nitidamente, vai ficar mais pobre, né? Não é à toa que no começo desse ano não, faz 2, 3 meses, na verdade,
eu dei uma entrevista para um outro canal, comentando uma pesquisa que mostra que 87% das pessoas que saem do Serasa voltam. Entende? Então, assim, isso é danoso, né? Assim, psicologicamente falando. A pessoa, limpei o nome. Ah, sujei o nome de novo. Ah, limpei o nome. Sujei de novo. Entende? Então, assim, fica nesse entra e sai e não estabelece um plano de retomada da vida, entende? Então, eu acho que esse é o maior prejuízo que a pessoa pode ter. Ou então opa, saí do Serasa, vou lá me endividar. Mas Né? infelizmente, tem uns que pensam exatamente assim, né? Falando aí, já que a gente está falando bastante de educação financeira, dá umas dicas para esse ouvinte, para esse leitor, o que primeiro de tudo, o que deve ser o botão que dá o start nele para ele começar a organizar a vida dele financeiramente, para ele aprender a não entrar em dívidas. Bom, vamos lá, Ângela. Essa pergunta é um presente, né? Eu poderia ficar aqui jogando baixo umas 5 horas e meia falando sobre ela, né? Mas eu vou tentar ser sucinto e falar em alguns poucos minutos, né? Na verdade, Ângela, eu acho assim, né? A gente aqui no Brasil, segundo pesquisas, nós lidamos com 75%, 78% da população brasileira tem problema com dinheiro, né? Então, de uma certa forma, a gente normalizou isso. Então, assim, você tá na roda de amigos, num churrasco, na balada, sei lá, um fala assim, pô, cara, tô pobre, não tô conseguindo pagar nada, puta, tá tudo atrasado. O outro fala, ih, você não sabe a minha, nem a conta de luz nunca paga. Aí o outro fala, ih, meu carro também a qualquer momento vai embora. Ou seja, normalizou-se, né, o problema financeiro. Virou brincadeira. As pessoas já acham que isso é normal. Falam, todo mundo tem dificuldade financeira, então eu também tenho também, normal. Não, não é normal. Não é normal. E, na minha opinião, também, baseado em todos esses anos, são quase 20 anos trabalhando na área, claro que as pessoas têm uma meia-culpa, mas muito provavelmente, assim, no meu entendimento, a principal culpa é da lógica do Brasil, que é essa oferta de crédito desenfreado, sem nenhum tipo de critério para poder dar na mão da galera. Então é mais ou menos assim, é a fome com a vontade de comer. A pessoa não tem educação financeira e aí tem acesso a crédito fácil. E aí Instagram, Facebook, YouTube incitando a gente a comprar o dia inteiro, o tempo todo sem parar, ou seja, a meleca tá feita, né, Ângelo? Então nós temos aqui a tríade da desgraça, né? Falta de educação financeira, fácil acesso ao crédito e o tempo todo sendo instigado a gastar. E aí é óbvio que vai dar os índices que nós temos aqui. Então, eu acredito que assim, a gente tem duas formas, né, de melhorar alguma coisa, seja lá qual for, a saúde financeira, a saúde física, a saúde mental, o relacionamento, qualquer coisa. Tem duas formas. Ou a gente procura no amor ou procura ajuda na dor. Posso fazer uma piada um pouco Pode. Não muito pesada, mais ou menos pesada. Posso fazer, Ângela? Pode. Eu tenho um professor que eu sou admirador do trabalho dele, é um psicopedagogo chamado Pierluigi. Eu vi uma palestra dele, ele fez essa piada lá, eu acho que cabe aqui, né? É assim, ó, existem duas formas de fazer um burro andar com uma cenoura. O ideal é que ela esteja na frente. Então, ou seja, existem duas formas de pedir ajuda, ou no amor ou na dor. No amor, vai mais fácil. Ou seja, quando as coisas estão tranquilas, quando eu estou empregado, quando eu ainda não tomei decisões que me colocaram ali, né, em uma situação de endividamento e tal, pode ser uma boa hora para procurar ajuda para poder se organizar, conseguir guardar dinheiro, fazer uma massa crítica, né? Ou seja, ter um pouco de investimento, e que isso com certeza vai me ajudar ali na frente em qualquer situação que eu quiser fazer, uma viagem, um financiamento, ou uma emergência, e por aí vai. Então, essa poderia ser uma sinalização, ou seja, na hora que está tudo bem. E na hora que começa a descambar, que aí vai ficar mais difícil. Óbvio, né, que vai ficar mais difícil, porque se já descambou, né, o tempo para poder resolver vai ser maior. Então, fica aí, né? Fica a pergunta para o nosso ouvinte, né? E aí, no amor ou na dor? Eu sugiro no amor, mas de cada 100 pessoas que me procuram aqui, Ângela,
2 é no amor e 98 é na dor. Quer dizer, elas te procuram já quando a dor está lá estabelecida, né? É uma pena isso, né? Uma pena até porque a gente também não tem uma cultura da educação financeira, né? Desde criança, de realmente mostrar a importância de você organizar as suas finanças, de você poupar, de você analisar naquilo que você está gastando. A gente sempre viveu assim, ao que Deus dará, né? Infelizmente. E a conta tá chegando, né, Ângela? Assim, a conta tá chegando. E ao mesmo tempo, assim, eu prefiro, né? Quero olhar o copo quase cheio, né? Então, por exemplo, durante muitos anos, não se falava realmente de educação financeira em lugar nenhum. Hoje aqui estamos aqui falando de educação Estamos. financeira. Um dos maiores canais do YouTube do globo terrestre é um canal de educação financeira brasileira, inclusive, né? Agora, os bancos, junto, uma das situações agora que a partir do dia 1/7 é oferecer alguma situação, alguma estrutura sobre alguma iniciativa de educação financeira para esses endividados. Em 2020, passou a ser obrigatório o ensino de educação financeira nas escolas públicas, ou seja, está acontecendo, né? Ainda em passos muito lentos. Talvez eu não consiga ver um país financeiramente falando educado, talvez eu não consiga, mas a gente está melhorando do que era para o que é hoje. Por exemplo, há muitos anos, sei lá, 10 anos atrás, quando eu falava assim, eu sou educador financeiro, a pessoa falava assim, o que é isso? O que você faz? Como assim? Hoje em dia já não mais. Quando eu vou em algum lugar e falo, eu sou educador financeiro, a pessoa, pô, que legal, cara. Nossa, eu assisto o canal tal, eu já entendi tal coisa, já li um livro a respeito. Então, tá melhorando, tá melhorando. A passos lentos, mas tá melhorando. Ainda à base de sofrimento. Então, vamos tentar buscar isso. Mas, Tiago, nosso tempo acabou. Foi muito legal esse papo, gostei muito de te conhecer, tá? Quero te agradecer por vir aqui, por participar desse programa, por trazer tantas informações que eu acredito que vão fazer bem para o meu leitor. Legal, Ângela. Eu que agradeço, é um prazer. Voltaria quantas vezes for necessário. Se precisar, conta comigo. Eu adoro também poder dividir um pouquinho aqui dos meus conhecimentos para tornar a vida do brasileiro sobre dinheiro menos pedante, né? Então, a gente já tem tantos desafios, quem dera se o dinheiro não fosse um deles, né? Então, Com certeza. conte comigo, tá bom? E conte comigo também, quando tiver alguma pauta aí que possa nos interessar, tá bom? Combinadíssimo. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o Tiago Martello, ele é educador financeiro e diretor da Martello Educação Financeira. E a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá!